parece que foi ontem, né? Nós falamos sobre uma série de mensagens, começamos uma série de 3 pregações apenas, sobre a queda, né? Sobre a queda do homem. E o que isso tem causado para a gente. Eu trouxe à memória aos irmãos de que essas 3 mensagens, que poderiam ser muito mais, porque a gente percorre aqui a teologia do pecado, e a gente tem muita coisa para compreender, entender com relação a isso, mas apenas queremos focar em 3 pontos, principalmente nas consequências do pecado. Nós falamos a semana passada que o que suscitou esse desejo de estar falando sobre a queda é o estado de miséria, o estado caótico e imoral que nós estamos vendo da sociedade. Isso tem uma resposta. E isso também tem uma nascente, tem uma gênesis. Da onde nasceu isso? E onde nasceu isso? Parte do princípio de Adão e Eva. Nasceu tudo de lá. E em proporções e dimensões globais, nós podemos dizer que a malignidade, ela tem sido maior do que nos dias dos patriarcas, até porque nós estamos em um mundo muito maior, tanto em geografia, tanto em território, quanto de população. Mas se nós formos olhar as bases, os fundamentos, os princípios são os mesmos que geraram a corrupção no coração de Adão e Eva, são os mesmos que continuam gerando corrupção no coração da humanidade hoje, em proporções completamente diferentes, mas são as mesmas marcas. Se a gente for olhar o comportamento e as táticas de Satanás, nós vamos olhar que são as mesmas que ele usava para destruir o primeiro casal, são as mesmas táticas que ele usa hoje. Mas, diremos estratégica, e contando com outras ferramentas muito bem utilizadas e muito bem articulada do próprio Satanás em alcançar e atingir a cada um de nós. Ele tem usado a sociedade, o mundo, e ele tem usado também a nossa própria natureza corrompida, que nós chamamos de velho homem. Ele pega carona nesses 2 elementos para aumentar as suas táticas malignas. Mas a forma em que a serpente agiu contra Adão e Eva, na proporção necessária, o dragão está fazendo com a sociedade de hoje. Observe que aquilo que era uma serpente se tornou um dragão. A evolução e o crescimento da malignidade também avançou. O que era apenas uma serpente que atingia um casal, hoje é um dragão que alcança multidões, nações, povos, seduzindo e articulando a própria natureza, que é um fator vulnerável dentro de nós, e também a própria tendência humana. Hoje eu quero falar a segunda mensagem, e aí eu quero apenas trazer assim a reflexão. Os irmãos lembram o tema da mensagem do domingo passado? A escalada crescente, não foi isso? A escalada crescente da malignidade. Como vem crescendo, e nós falamos pelo menos de 3 pontos. Falamos da negativa que o homem tem dado à pessoa de Deus, à própria essência de Deus. O homem tem trazido uma certa relação de iguais com o próprio Deus, que esse foi o último tópico que nós falamos. A partir do momento que o homem se vê em uma relação párea com o próprio Deus, ele acaba não temendo, não respeitando esse próprio Deus, e nós estamos vendo hoje uma sociedade que anula, que nega a Deus, porque ele está tentando subir. Hoje nós queremos falar sobre rompendo-se
todos os relacionamentos por conta da queda. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa decadência de relacionamentos. Porque desde o início, o relacionamento foi quebrado. Aí eu queria então que vocês lessem comigo esse texto bíblico, que é no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 8. São alguns versículos que nós precisaremos ler para adentrarmos em basicamente 3 pontos. Eu quero chegar a esses 3 pontos, de como esses relacionamentos estão sendo rompidos. E por que é um desafio grande restaurar esses relacionamentos. Vamos ver o que é que o texto bíblico diz. Vocês podem ler comigo? E ouvindo... Vamos ler aqui pelo painel, porque aí a gente dá para ler todo mundo de uma forma única. Tradução. Deus perguntou-lhes mais. O Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E ao homem disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E ela produzirá espinhos e abrolhos, comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs a oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Está aí a história, está aí a Gênesis do rompimento de todos os relacionamentos. Engraçado que a humanidade, ela foi criada, ela nasceu, ela foi constituída para buscar desde o início, desde o princípio, buscar um relacionamento com Deus, buscar um relacionamento com o outro e buscar um relacionamento com o meio ambiente. Foi assim que a humanidade foi criada. Foi dessa forma e com essa perspectiva que foi criada
o primeiro casal, foi criado toda a estrutura do universo para que nesse ambiente harmônico de relacionamento entre humanos, entre si, humanos com o próprio Deus e humanos com o seu meio ambiente. A partir do momento que essa queda, a partir do momento que houve essa desobediência, esses relacionamentos foram quebrados. E com a quebra desses relacionamentos, automaticamente veio com ele todas as consequências do rompimento desses relacionamentos. Rompeu-se o casal com o próprio Deus Criador, Yahvé, rompeu-se um com o outro, que estavam nus em plena harmonia, e rompeu-se também com a própria estrutura da terra, em que o homem dominava, governava, cultivava, e agora ele vai ter trabalho, agora ele vai ter suor, agora ele vai ter não apenas flores, mas também espinhos. Tudo foi rompido. E de lá para cá, tem se acentuado esses rompimentos da mesma forma, com a mesma estrutura, em proporções muito maiores. O ser humano, ele continua rompido o seu relacionamento com o seu Criador. E pior, ele agora se sente independente do Criador. Ele se sente que não precisa do Criador. Ele entrou em um aspecto de decadência tão grande que não se sente mais criatura. Acha que é criador. O homem rompeu e está rompendo e está destruindo completamente as relações humanas. A relação com o outro, com outros, as suas relações interpessoais, as suas relações pessoais, tudo está completamente muito mais difícil de se conviver. E não podemos falar de maneira nenhuma, nem podemos deixar de relacionar que o meio ambiente sofre a degradação que os humanos têm produzido, porque perdeu-se essa relação harmônica de respeito, de cultivo, de preservação. Tudo conversa fiada. Não adianta fazer nenhum evento, nenhuma conferência de meio ambiente quando os seus líderes chegam de jatinho. Fica em hotéis 5 estrelas. É apenas hipocrisia. Hipocrisia. Tudo foi rompido. Mas a gente precisa partir do princípio de que, primeiro ponto que a gente precisa avaliar nessa questão, é que quando a gente não reconhece que esses relacionamentos foram rompidos, a gente agrava o problema. E aqui eu quero colocar como primeiro ponto a realidade de que ambos, tanto Adão quanto Eva, eles evitaram a responsabilidade de assumir o erro. Assumir o erro. Tanto Adão quanto Eva, eles inicialmente experimentaram de forma instintiva a mais vil influência que o pecado poderia produzir, ainda em um ambiente de jardim. Porque foi lá no jardim, naquele ambiente de total equilíbrio, que eles começaram a experimentar o instinto, a natureza pecaminosa. Foi por isso que tinham que ser expulsos. Era incompatível o ambiente para o estado em que o casal estava. E como nós lemos, e como nós sabemos, não houve em momento nenhum o assumir de responsabilidade. Ao ser chamado em uma relação normal, natural do Criador com a sua criatura, algo trivial, algo que havia de forma muito prática, aquela visita periódica, aquele relacionamento aberto, amplo, agora a nudez está aparente. Da parte de Javé, tudo continuou a mesma forma. Foi visitar o primeiro casal. Foi visitar o casal, mas da parte do casal houve um rompimento. Primeiro princípio que a gente precisa aprender é que Deus não rompeu com o humano. Quem rompeu com Deus fomos nós. Por isso que o texto diz que ele procurava
Adão e Eva. E ele procura. Graças a Deus que ele me achou. Não porque eu sou bom, não porque tinha alguma coisa que prestasse em mim. Ele me alcançou porque a sua graça foi muito maior do que os meus pecados. Porque Paulo diz que onde abundou, onde construiu o pecado, o Senhor reconstruiu a sua graça. E eu fui alcançado. Iniciativa dele. Sempre a iniciativa dele. O rompimento com os humanos não foi um ato de Deus. Foi um ato independente, consciente, racional do casal. E aí a gente aprende que após esse rompimento, automaticamente, esse casal, que ali é a gênese da humanidade, torna-se completamente desnorteados. Não assume a sua responsabilidade, evita a responsabilidade de assumir que pecaram, e aí começa os problemas a surgirem. Com Deus já havia uma barreira constituída naturalmente, não de Deus, mas do homem, quando se esconde. E essa é a postura permanente. Nós não temos como nos achegar diante do Senhor com esse estado pecaminoso em que nos encontramos. Falo nós enquanto humanidade, mas nós enquanto justificados pelo Senhor, chegamos à presença do nosso Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Mas eu falo nós enquanto humanidade, nós estamos escondidos de Deus. Foi automático essa consequência de nos esconder, de observar que era agora incompatível essa relação que era natural, que era prazerosa, que era uma relação produtiva. Agora os humanos se escondem. E interessante que o princípio que a gente compreende com relação a Adão e Eva, aí os irmãos já sabem muito bem sobre isso, é o princípio da complementaridade. O que é que isso é? O que é que isso representa? Representa que dois humanos se complementam. Esse foi o plano original. Era assim que funcionava. Mas a gente percebe que ao evitar essa responsabilidade, automaticamente esse princípio que é de Javé para a relação do casal também é quebrado. Se já foi quebrada essa relação de Adão e Eva com Deus, porque é incompatível o homem se aproximar de Deus em seu estado pecaminoso, decadente, deplorável, imoral, também se torna mais difícil essa relação entre humanos. Observe que a relação da complementariedade é quebrado e agora passa a existir uma relação de conflitos. E aí eu relaciono alguns pontos aqui muito interessantes dentro dessa realidade. O primeiro ponto é a raiz dos maus tratos. Como surgem os maus tratos? Surge de Adão. Adão começa a deixar o seu estado de cuidar, de assistir, de proteger, para agora culpar e acusar. Começam os maus tratos do homem para com a mulher. E pegando os dados atuais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, diz que no Brasil, através da ouvidoria, diz que há, de janeiro a junho de 2022, 31 mil casos de denúncia de violência doméstica. Os maus tratos começou lá. Adão foi criado para cuidar de Eva, para proteger, para assistir, para amá-la. Agora acusa, foi a mulher que tu me destes. Ela passa a não ser mais protegida por ele. Foi a mulher que tu me deste, passa a culpabilizá-la. Nasce aí.
Só que agora as proporções estão maiores. Agora as agressões são verbais, as agressões são físicas, as agressões são financeiras, são agressões sexuais, são subjugadas. E nós estamos vivendo em alta tecnologia, em era de tanta conscientização, de tanta intelectualização, e nós ainda estamos encontrando dados assustadores como esse, de homens maltratando suas mulheres. E dentro da igreja também. Porque esses dados me falam que é possível que esses maus tratos também caminhem dentro do arraial de Israel. E aí duas coisas acontecem com esses maus tratos. Duas atitudes extremistas. Acontece quando rompe. E eu aqui quero falar um pouco mais sobre evitar essa responsabilidade e as consequências que trazem para a relação de humanos, porque a relação com Deus nós já somos conhecedores. De que quando não foi assumida a responsabilidade, se rompeu, e se não é o próprio Deus que continua buscando o homem continuaria, como muitos continuam, completamente destituídos de Deus, como diz o apóstolo Paulo. E duas atitudes acontecem aqui, extremistas. Uma atitude é de desejo de subjugar. A outra atitude é a atitude de subverter. Da parte do homem, o homem, na sua história, a partir da queda, quer subjugar a mulher. E da história para cá, a mulher também quer subverter a liderança do homem. E casamento é algo complicado e é algo difícil, porque nós estamos encharcados desses extremismos. Que mais adiante vai chegar com outra particularidade. Que mais adiante vai chegar com a nova roupagem, que é a roupagem do machismo e do feminismo. Ou o homem quer subjugar a mulher, ou a mulher quer achar que é maior do que o homem. E aí, o problema está aí. Aquilo que era original, aquilo que era complementariedade, aquilo que era lateralidade, aquilo que era complemento um com o outro, agora há um conflito de poderes. E por anos, e por séculos, e por milênios, as mulheres foram subjugadas aos homens. E em determinado momento da história, as mulheres agora se rebelaram, agora as mulheres querem pisar nos homens. Querem dizer também que não precisa mais dos homens. E agora aquilo que era apenas maus tratos de forma lateral, agora se tornou bilateral. Lógico, em proporções ainda bem menores. Mas existem índices também da ouvidoria de mulheres, 27, deixa eu pegar aqui os dados, 17 mil casos de mulheres que violentam e agridem homens. Alto também. Não é só homem que bate mulher, tem mulher também que bate homem, que agride, que ofende, usa de todo tipo de violência. O que nós estamos vivendo na relação homem-mulher é uma fratura relacional. Fraturou. Adão e Eva fraturou e cortou no meio. E é por isso que viver a dois é muito difícil. Porque nós estamos encharcados internamente, conscientemente ou inconscientemente com essas polarizações. Ou ainda vivemos dias em que o homem subjuga, culpabiliza, oprime e escraviza a mulher, ou por outro lado a mulher quer se tornar independente, a mulher quer ser melhor do que o homem. Irmãos, está tudo errado. E nós estamos sendo encharcados por esse tipo de conduta, que nasceu em Adão e Eva, que surgiu a partir de lá, e que hoje nós estamos em proporções cada vez mais assustadoras. E o pior é que a gente está vivendo isso também em nossas igrejas. Nós temos uma ala muito feminista,
como também a gente ainda tem uma preservação ruim de uma ala muito machista, de comportamento, de atitude, de sentimento, de ações completamente contrários. Observe que a gente está falando de alguma coisa que está lá no passado da nossa história, mas é tão real nos nossos dias. Nós estamos vivendo essa polarização do machismo e do feminismo, porque também ambos os lados tornaram deficientes em seus papéis. Há uma frouxidão na masculinidade. E por outro lado, nós estamos vivendo um empoderamento desesperador do feminismo. E aí nós estamos vivendo as nossas relações com esses problemas. Homens que não tomam atitude, homens que não são homens, e mulheres que assumem o lugar de homem. Eu fico pensando, lógico que a gente tem uma proporção de mulheres muito grande no Brasil, mas eu paro alguns momentos para ver ali na Universidade do Estado, quando eu vou pegar a Patrícia, ou quando eu passo por ali, quantidade de mulheres na universidade, homem você conta. E a gente ainda bota alguma interrogação. Sempre é um pacote de 20, 10, 15 e 2 homens. 2 homens, né? E as mulheres estão buscando o mercado de trabalho. As mulheres saíram de trás do fogão e estão assumindo vários papéis, e graças a Deus por isso. E os homens estão ficando para trás. Renato Vargem, ele vai dizer que é a feminização da masculinidade. É muito interessante esse livro dele. Ele está dizendo que os homens estão ficando femininos. Está perdendo o papel. Eu estou falando de masculinidade, eu não estou falando de machismo. Porque o Senhor Deus, Ele fez homem e mulher. E nós estamos vivendo, irmãos, os efeitos colaterais desse problema que nasceu lá em Adão e Eva, em escalada muito grande, e nós estamos vivendo essa escalada assimétrica de poder entre homens e mulheres, que não sei até quando isso vai se encerrar. E eu vejo que esse efeito colateral tem trazido um grande problema para as relações, principalmente as relações conjugais, que é a confusão dos papéis. Esse tem sido um problema. Homem e mulheres, esposo e esposas que não sabem mais quem são. Porque estamos fortemente influenciados. Estamos vivendo um efeito corrosivo muito grande, muitas vezes irreparável. Porque quando esses papéis, que foram muito bem constituídos pelo Senhor de complementar uns aos outros, é rompido, e passamos a entrar nisso que denomino de raiz de maus tratos, desse extremismo de atitude, de subjugar ou de subverter, essa ideia de machismo ou de feminismo, nós estamos destruindo com os papéis. E se nós estamos destruindo com os papéis, que é a base, que são os pilares para a vida familiar, nós estamos destruindo com a família. Você sabe que até a criação dos anjos, eles não foram criados para viver só? Os anjos foram criados para viver em miríades de anjos. E essa relação ser entre eles e o próprio Criador. O único anjo que vive sozinho é Satanás. Ele não se associa a ninguém. Você acha que ele vai deixar de investir na destruição
dos casais, da família, das relações humanas, porque aqui eu não estou falando apenas da relação conjugal, eu estou falando das relações humanas. E que nós estamos vivendo esses maus tratos nas relações humanas, nos setores mais diversos da sociedade. Como nós temos dificuldade em lidar com o outro. Como tem sido difícil. Como tem sido difícil hoje nós termos amigos, relacionamentos saudáveis, equilibrados, perfeito não, mas equilibrados, porque estamos encharcados. Estamos encharcados dessa deformação que nasceu lá em Adão e Eva. Eu acho interessante que quando há essa complementariedade bíblica entre Adão e Eva, é apenas uma correlação da Trindade. Todas as coisas estão relacionadas à Trindade. Quando se fez homem e mulher, e Deus viu que era muito bom aquela relação, Ele olhou para si mesmo e viu a sua relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essa complementariedade bíblica está fundamentada na base do amor. Como o Pai ama o Filho, como o Filho ama o Espírito, como o Espírito ama o Pai e o Filho, como essa relação é uma relação tão simbiótica, tão amorosa, que o Senhor disse que esse homem amaria esta mulher, essa mulher amaria esse homem, de tal forma que essa relação estaria fundamentada e correlacionada com a relação com Deus. Tudo está totalmente diferente do início. Por isso que índice altíssimo de divórcio, por isso índice altíssimo de violência familiar, por isso que nós estamos vendo famílias completamente dilaceradas, destruídas, e eu não estou falando de aspectos políticos, eu não estou falando de ser direita ou esquerda, eu estou falando que é Bíblia, e a Bíblia é a favor da família. Porque hoje, se a gente fala de família, o pessoal diz logo, você é conservador. Não pode mais falar de família, mas a Bíblia já falava de família independente de ser comunista, de ser socialista, de ser conservador, não, de ser direita ou esquerda. A Bíblia diz que nós devemos velar pela família. Irmãos, o absurdo está tão grande, a distorção está tão grande, que um dos parâmetros e padrões que a Bíblia vai trazer para a liderança é o parâmetro da correlação da harmonia conjugal, quando ele diz que para ser um bispo, para ser um presbítero, para ser um diácono, é que seja alguém casado com uma só mulher e que administre bem a sua casa. Todos os outros atributos, 16 ou 17 atributos, tem a ver com uma série de coisas, mas esse é a base, é o fundamental. E hoje o que é que nós estamos vendo? Pastores casados 4, 5, 10, 15 vezes, falando de forma extremista. Com justificativas diversas. Quando a liderança ela não é referência, quando a liderança não é exemplo, no que diz respeito ao fundamento da base mais, diríamos, mais concreta para se gerir, para se administrar uma comunidade cristã que é a família, o exemplo familiar. Se não há mais exemplos, quem vai ser a referência? Quem iremos seguir? É uma escalada assimétrica de poder entre homem e mulher, entre marido e mulher. É uma verdadeira confusão de papéis. Quem é quem? E nessa bagunça conjugal, nessa bagunça de relacionamento, no que diz respeito aos filhos, vem os filhos perdidos. Nós estamos vivendo uma geração de filhos completamente perdidos. Perdidos de tudo.
perdido da sua relação com Deus, perdido com a sua relação com o outro e perdido também com a relação com o meio ambiente. E é preocupante. Isso é preocupante porque nós estamos falando de uma geração que vai chegar, que vai assumir, que vai tomar posicionamento. Eu me refiro agora à igreja. Se os pais estão perdidos, não sabem mais educar, não ensinam, não sabem mais ser referência, não é mais exemplo da relação com Deus, com o outro, como serão esses filhos? Ou como já estão sendo esses filhos? A segunda coisa que nós vamos olhar é a tal da vergonha e da culpa. Lá no versículo 7, nós vamos observar que abriu-se os olhos deles e eles perceberam que eles estavam nus. Eles enxergaram a nudez. A nudez é a destituição da vestimenta da santidade. Exposto agora à vergonha. A vergonha deles para com Deus. A vergonha deles para com o outro. E essa vergonha que vem em forma de nudez, ela vem também para destruir todos os princípios e valores do Senhor para a relação conjugal sexual. Tudo se distorceu, se adulterou. E também a gente leva para as relações todo um extremismo. Nós temos muita gente que está vivendo em nossas comunidades cristãs oprimidas sexualmente. Oprimidas sexualmente no que diz respeito à vida conjugal. Porque para quem não é casado, é isso aí mesmo. Que já há muitos anos, e que de forma muito mais clara, a pureza sexual está sendo completamente desvalorizada na sociedade de hoje. É uma porta escancarada para a nossa juventude. Se manter íntegro nessa área tem sido um desafio. Diante de uma sociedade que não vê a importância e o sentido da vida sexual, porque se resumiu a vida sexual hoje a prazer. Descomprometido, desrespeitando os limites físicos, em relações extremamente liberais. E o nosso povo, a nossa juventude está nesse contexto, levantando aquela bandeirinha quase desaparecida de integridade sexual. Nós estamos vivendo vidas sexuais, familiares, muitas cristãs, também distorcidas e extremistas. Quando não há casais que também querem fazer de tudo, tem casais também que estão reprimidos em tudo. E não conseguem pegar o meio termo daquilo que é saudável, aquilo que é harmonioso, aquilo que é prazer mútuo, que envolve o amor e, acima de tudo, a adoração. Porque é a vergonha entre si e a vergonha entre Deus. E nós chegamos a um extremo tão grande que o próprio Satanás, ele muitas vezes quer nos influenciar a dizer que muitas das nossas relações, até conjugais, debaixo da bênção do Senhor, é vergonhosa. Ele nos acusa. E os valores da relação sexual conjugal são valores que estão respaldados no diálogo, no respeito, na cumplicidade. O que passa disso é resolução do casal. Ninguém mais tem que falar mais nada. É o casal com o casal.
é um com o outro e ambos com Deus, porque diante do Senhor é bênção. A culpa, ela acusa a consciência. E é uma poderosa ferramenta de Satanás para oprimir, para distrair, para afastar, para destruir as pessoas. No mundo, muitas vezes, a culpa de delitos, de falhas, de incoerência, de atitudes imorais, diríamos que é quase inexistente. Porque é tudo muito natural. Não tem-se o que acusar, se eu tenho a liberdade para fazer o que eu quero e como eu quero. Mas quando a gente vem para Jesus, a gente recebe dele princípios e valores, dos quais são inegociáveis, e que nós devemos percorrer, que nós devemos persistir, perseverar. Não é fácil, mas nós precisamos viver. Quando a gente vive sobre acusação de culpa sobre a nossa consciência, nós, enquanto cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, nós nos tornamos pessoas infrutíferas, improdutivas, adoecedoras, quando não mortas interiormente. A culpa paralisa, a culpa afronta, a culpa envergonha. Por isso que a gente se esconde. O mais interessante é que a gente continua fazendo aventais de folhas. Nós ainda continuamos criando mecanismos tentando corrigir os nossos erros. Engraçado que na tradução judaica, essa vestimenta, principalmente dos mais conhecidos rabinos, ele diz que essa vestimenta, ela não é uma vestimenta de couro de animal, mas ele chama essa vestimenta de roupa de luz. Essa que Deus fez, porque nós não vamos conseguir cobrir a nossa vergonha. A folha vai ser destruída. É uma vestimenta temporária. Não adianta a gente achar que essas folhas vão cobrir a vergonha que está dentro de nós. Que acima de tudo nos traz vergonha não apenas conosco mesmo, mas também com Deus. Não adianta a gente criar mecanismos falhos, proteções temporárias. Nós dependemos do cuidado de Deus. E os rabinos dizem que a roupa é a roupa de luz porque é a roupa que traz a dignidade, é a restauração da imagem, é o cuidado de Deus em fazer ali o seu primeiro ato, primeiro movimento para dizer para o homem: não adianta nada do que você esteja fazendo que vai esconder a sua vergonha, o seu pecado, a sua prática de vida, aquilo que está no seu profundo, no seu interior. Nada do que você faça vai dar certo, só eu posso trazer uma roupa de luz. E ele vai vestir. E o Senhor fez túnicas de pele e vestiu. Somente Jeová pode nos restaurar do pecado. Não tem mecanismo, não tem fuga, não tem a gente se esconder, não adianta a gente racionalizar, não adianta a gente buscar culpabilizar alguma coisa. Problema está dentro de nós. E se nós não buscarmos a graça restauradora, a roupa da luz que vem de Jeová, nós vamos continuar nos sentindo culpados e envergonhados. E diga-se passagem mais uma vez, é a segunda atitude que Jeová tem. A primeira atitude é buscando o homem. Cadê Adão? A gente tem horário marcado para a gente conversar, falar: cadê você? O homem se escondeu. E a segunda atitude é ver que o homem está fazendo uma roupa que não vai resolver nada.
Roupa de folha, irmãos, no decorrer do tempo vai se destruir. Ele tomou a iniciativa e fez uma roupa de luz. É sempre Jeová buscando nos restaurar. Coloca isso sempre na tua cabeça. Interioriza. Como diz Moisés, inculca no teu coração que você não tem valor se não for dado por Deus. Não adianta nada do que você faça. Não adianta você se esconder. Não adianta você criar mecanismos para tentar fugir de você mesmo, dos pecados, das práticas, de tudo que está dentro do seu coração, que Jeová sabe. Só Ele tem a resposta. Só Ele tem a solução. Ele continua trazendo proteção. Eu penso que nas minhas conjecturas, essa roupa que Adão criou mais Eva, era para tentar trazer uma apresentação diante de Deus. Vamos tentar aqui ver se a gente dá um jeitinho para a gente se apresentar diante dele. Eu penso também que foi o mecanismo possível para tentar cobrir o pecado, a falha. Eu penso também que essa vestimenta é porque eles perderam a proteção. Eles perderam o senso de relacionamento. Eles perderam a intimidade com Deus. Então busca do seu jeito criar um meio, um jeito de restaurar isso. Irmãos, o jeito que a gente quer dar na nossa vida com Deus, não é de hoje não, veio de Adão. A gente está sempre querendo fazer uma roupinha de palha, de folha. A gente está sempre criando uma articulação, um mecanismo, como se nós pudéssemos enganar, dilubriar nosso Deus. E a gente perde tanto tempo, eu tenho falado muito sobre isso, a gente perde tanto tempo no caminho da racionalização, da culpabilização, e a gente não gasta o mínimo possível do caminho do perdão, da confissão, do arrependimento. Caminho curto, sabe? É um caminho curto, é chegar para o Senhor, Senhor, minha vida está assim, é assim que eu sonho, é assim que eu penso, meu jeito de pensar está assim, está incompatível com a tua palavra, está incompatível com o jeito de ser da igreja, do que os irmãos pensam, do meu interior, eu estou vivendo isso, e direto, confessar diante do Senhor, e esperar dele, do seu Espírito, o verdadeiro arrependimento, porque remorso nós estamos cheios. E os irmãos também já sabem, porque já estão cansados de saber a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento traz sempre atitude. Remorso fica sempre no achismo, na paralisia, né? Na malemolência. Estou errado mesmo. Eu estou pecando mesmo. Meu Deus. E anos e passa e fica nessa aí. O arrependimento não é atitude. Ó, filho pródigo, vou voltar e dizer a meu pai. Ele pensou, meu Deus, em que estado eu estou aqui? Tinha tudo na casa do meu pai, peguei tudo, errei. Vou voltar e vou dizer, pai, eu errei mesmo. Atitude, arrependimento traz atitude. Esse negócio de ficar pensando, mentalizando, e os anos passando e remoendo, e aquilo se agigantando, e aquela coisa paralisada. Irmão, não tem mais tempo para isso não. Não tem mais tempo para isso. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos chamou para viver em novidade de vida. Isso é um processo, dói, mudar dói. Mexe com a gente, mexe com nossos achismos, com nossos pensamentos. Mas quem disse que nós fomos chamados para fazer o que a gente quer? Se você acha que você foi chamado para fazer o que você quer, você está servindo o Deus errado. Porque o Deus que eu sirvo, Ele deixa claro como Ele quer que a gente siga Ele. E é do jeito dele. É difícil? Ninguém disse que é fácil. Se fosse fácil, a porta era larga. O caminho era largo. A porta é estreita, o caminho é estreito, porque é difícil seguir a Jesus. É difícil. E são poucos
os que vão ser alcançados pela graça do Senhor, a graça salvadora e eterna. E eu já tenho visto ao longo dessa minha vida muitos ficando pelo caminho. Tento fazer o máximo para ajudá-los, mas eu não posso carregá-los. Podemos até despertar, orientar, falar, pregar, ensinar, exemplificar, mas é você que tem que viver os seus passos com Deus. E eu tenho visto muita gente no meio do caminho. Difícil a caminhada. Por final, nós estamos vivendo relacionamentos rompidos. O homem para com Deus, total independência. Não preciso mais de Deus. O homem para com outro homem, crise relacional. Seja pelo machismo, seja pelo feminismo. E o homem com o meio ambiente, só maus tratos. Que eu aqui não discorri muito, porque os irmãos já são conhecedores do quanto nós estamos maltratando o meio ambiente. Paulo vai falar isso. Paulo vai dizer para nós, falando aos irmãos em Roma, que a criação espera com expectativa, no capítulo 8, se eu não me engano, versículo 4. A criação está esperando. Nisso, é o versículo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se eu estou ansioso para Jesus voltar, a criação também. Porque ela sabe que tudo novo vai surgir. Tudo novo. E nós continuamos maltratando tudo que Deus faz. Tudo. Utilizando de forma errada, maltratando de fato, de verdade. E isso por um fator apenas. Nós perdemos o domínio e o governo da terra. Aquilo que era para cultivar e cuidar, não é mais real para as nossas vidas. Principalmente porque estamos lidando com um problema sério, que o ser humano não foi constituído para cuidar. Não foi constituído para lidar, que é a maldição da terra. A terra foi dada para Adão e Eva, para eles administrarem, para eles cuidarem, a terra perfeita. E essa terra que está amaldiçoada, que está poluída, nós não sabemos lidar. Foge da nossa gestão, foge da nossa competência, de forma original, de forma do princípio. E a gente está tentando criar meios para diminuir, para não afetar tanto, mas a gente não sabe lidar com a maldição da terra. A prova é tão grande disso que a gente usa tanto agrotóxico, né? Usa tanto agrotóxico para quê? Para tentar tirar as pragas, os abrolhos, os espinhos. E aí usa tanto que esse alimento agora vem cheio de agrotóxicos, e quem consome? Nós. E quem produz doença com isso? Nós mesmos. Ou seja, a gente não sabe lidar com a terra mais. Essa terra que está aí amaldiçoada, não. Mas o meu pai disse que ele foi para o lugar preparar uma morada. Essa morada, ela já está perfeita. Só falta um detalhe. O detalhe de eu me tornar apto para viver nessa terra. Não que não haja um processo inicial. Já começou esse processo na minha vida. Mas vai culminar, vai concluir quando meu Jesus voltar e que essa matéria corruptível se tornar incorruptível. Aí eu vou estar apto a viver nos céus e na terra com meu Pai. Lugar perfeito. Lugar perfeito. Enquanto isso, nós estamos experimentando esses rompimentos de relacionamentos que nos trazem dores e sofrimentos.
Quem sabe a gente precisa resgatar algumas coisas. Do tipo entender que a relação conjugal é uma relação de complementos. Não inferioridade e superioridade. Não conflitos de poderes. Não se subjugar ou subverter. A gente tenta empregar isso no curso de noivos. A gente tenta viver isso. Não vá nessa pegada da sociedade. Veja o que a Bíblia diz que é o seu papel e o seu papel e tente harmonizar isso aí. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Ninguém vem para um casamento em folha branca. Nós viemos para o casamento com a folha bem rabiscada, e muitos até manchada. E para harmonizar agora isso, dá trabalho. Mas se ama e se tem Jesus no meio, o equilíbrio vai se ajustando. É fácil? Não. Por isso que Paulo disse, se você quer solteiro, fique solteiro. Agora quem é casado, não tem mais jeito. Tem que ajustar, tem que equilibrar. Tem que reeducar, reestruturar. Como é difícil a gente ter uma relação de amizade saudável no setor de trabalho. Como é difícil a gente ter uma amizade verdadeira que a gente possa contar nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um dos grandes males da humanidade, que contrapõe a nossa estrutura de natureza, que é a solidão. Estamos com todo mundo e estamos sós. E o Pai disse que não é bom que o homem viva só. Temos uma rede social cheia de gente, mas no fundo a gente está sozinho. Tem aqueles colegas que saem e vai comer ali e tal, mas no final de tudo você está sozinho. Sabe qual é a comunidade que deveria restaurar isso? Sabe qual é? A igreja. Por isso que Jesus diz, olha, eu não quero mais chamar vocês de servos. Eu não quero mais chamar vocês de colega. Eu quero chamar vocês agora de amigos. Está difícil também, mas não é impossível. Simplesmente porque Jesus disse que pode. Adão e Eva, eles viviam bem no Éden. E eu não duvido dessas circunstâncias. Simplesmente porque eles tinham plena e completa comunhão e relacionamento com Deus. E lógico que ficava fácil se relacionar um com o outro. Com Deus na relação, Adão e Eva ficava fácil se relacionarem. E consequentemente eles administravam bem toda a terra, porque estava tudo em equilíbrio. Que desafio. Mas o nosso Deus, quando Ele disse, olhando para Adão e Eva, que era muito bom, e não era muito bom apenas o relacionamento entre si, entre Adão e Eva, mas era muito bom o relacionamento de Adão e Eva com Ele. E se Ele disse isso, é a certificação de qualidade. Se Ele disse isso, é porque isso vai acontecer. Se Ele disse isso, por mais que eu tenha dificuldade, por mais que seja corrompido, por mais que eu esteja num estado caótico, por mais que eu seja quem eu sou, eu vou chegar a esse lugar, onde Ele vai chegar para mim e dizer, você, meu filho, é muito bom. E é isso que eu mais anseio. Tudo vai ser restaurado. Porque Ele tomou a iniciativa. Eu acho que essa manhã eu quero finalizar dizendo que essa manhã a gente precisa ficar nu mesmo diante de Deus. Essa folha que você está usando não está dando jeito. Sabe? Não está resolvendo, não vai resolver. É uma falsa impressão de que está resolvido. Estou diante de Deus agora. Não está.
Está nu, pecador, corrompido. Você precisa, eu preciso, da vestimenta da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. E eu quero dar um exemplo rápido e básico para os irmãos. Irmãos, viver a vida com Deus está difícil, não vá para o mundo não. Eu já fui. É muito mais difícil voltar. E lá está pior. Mas como eu falei, a gente aconselha, a gente fala, a gente orienta. Se você quiser tomar a atitude de querer ir para o mundo, pastor, será que alguém aqui quer? O Senhor está dizendo que quer. Tem gente que está aqui que quer. Eu digo para você que você vai correr um risco muito grande. Mas se você quer ver, vá. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. E que não te deixe cair na tentação de ser seduzido e destruído pela sociedade e pelo mundo. Com ele está difícil. Pior ainda. Mata dentro do seu coração, dentro do seu interior, e o Senhor sabe por que eu estou falando isso. Mata dentro do seu coração, porque nasceu no meu coração assim. Quero conhecer o mundo. Eu tenho certeza do que eu quero. Não tem não. Lá você vai se perder, porque o mundo é lugar de perdidos. Agora também não fica aqui dentro do reino de Deus amargurado. Queria estar no mundo. Vai para o mundo mesmo. Vai. E pede misericórdia a Deus para que te alcance. Porque ficar aqui dentro com o coração no mundo também não vale a pena. Tem que se converter e viver integralmente com Jesus. Eu acho que isso é um problema que a igreja está vivendo também hoje. Muita gente dentro da igreja, mas com o coração no mundo. E os fatos mostram. Sem julgar e sem apontar. Os fatos mostram que nunca vivemos uma fase em que a igreja seja tão descomprometida, tão fluida, líquida, como nós estamos vivendo no dia de hoje. Vivemos há 20, 30 anos atrás um povo que amava ser crente, amava a sua congregação. Hoje nós estamos vivendo um total descompromisso. E isso é a marca de que temos mais influência do mundo do que a influência de Deus. Isso não é julgamento, é constatação. O convite que eu faço hoje são dois. Primeiro é que você fique nu mesmo diante do Senhor. É melhor você mostrar a vergonha, se arrepender, confessar e dizer: Senhor, cobre os meus pecados. Cobre essa coisa que está dentro do meu coração, que o Senhor sabe, porque tem coisas que só Deus sabe. Por mais que eu tenha toda a intimidade com Patrícia, tem coisas que só Deus sabe. E Deus sabe. Deus sabe. Então fala para Ele: Senhor, eu quero ficar nu. Nu diante do Senhor. Eu quero mesmo expor a minha vergonha, eu quero expor a minha culpa, mas eu quero ser curado. Eu quero receber a cura do Senhor. Isso é a gente não criar mecanismos, é a gente realmente se entregar e compreender que a gente depende e precisa dele. O segundo convite é: será que você já não está perdendo muito tempo buscando tanta coisas e não compreender de fato que você precisa viver aquilo que Deus quer para a sua vida? Mas eu não sei. Mas como é que você vai saber se você está distante? Como é que você vai ouvir se você está longe? Como é que você vai sentir se você não tem a sensibilidade de se relacionar com o Senhor e ouvir a sua voz? Uma coisa eu sei. O problema está em a gente ouvir, porque Deus sempre fala. E hoje, você já está aqui e o Senhor já te chamou para você vir para Cristo. Agora é vir mesmo. Nu. Nu diante das suas justificativas, das suas culpabilidades.
da sua vergonha, da sua culpa, dizer: Senhor, minhas roupas não estão dando jeito, estão lascando, estão envelhecendo, estão se acabando, eu preciso me revestir da tua roupa. Se você quer fazer, se você quer tomar essa atitude, eu quero convidar você a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. E a prova de que também eu preciso me manter firme é que eu quero estar com você aqui à frente. Não somos fortes, nem suficientes. Dependemos de Deus. Saia do seu lugar agora. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E orar com você. E orarmos juntos. Pedindo para que o Senhor nos sustente. Senhor, mais uma vez ouvimos a Tua voz. E alguns dos nossos irmãos estão também ouvindo simultaneamente em casa. E muitos outros ouvirão pela gravação dessa mensagem. Senhor, a nossa capacidade de mudança e transformação com as nossas palavras são extremamente limitadas. Limitadas para nós mesmos e para os nossos irmãos e para tantos ouvintes. Mas eu acredito, eu creio, que o Teu Espírito, Ele pode pegar essa palavra e criar um rebuliço tão grande dentro da gente. Senhor, essa manhã, já finalzinho desta manhã, nós queremos dizer ao Senhor que não queremos criar mais justificativas, porque não cabe mais. Nos apresentamos diante do Senhor pela Tua misericórdia, pela intenção de o Senhor querer que nós estejamos perto de Ti. Queremos nos apresentar desnudos. Alguns dos meus irmãos estão com questões interiores, questionamentos, quiçá até pensando em dar uma passadinha pelo mundo. Senhor, eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. E assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida e me desviou do caminho de perdição, minha oração é que esses irmãos não caiam na tentação de querer ir. Em nome de Jesus. Porque o mundo é sagaz. Essa manhã também queremos dizer ao Senhor que nós não queremos ficar com o Senhor de qualquer jeito. Nem te honra com isso. Queremos do seu jeito. Eu sei que isso vai causar alguns danos para a gente, algumas frustrações, alguns confrontos, vai doer, vai mexer com as coisas que a gente quer, vai nos confrontar no controle das nossas vidas, vai nos jogar para escanteio e o Senhor vai assumir a centralidade. Isso vai causar problemas para a gente. Senhor, também a gente sabe que os dias estão sendo difíceis. Senhor, a comprovação do domingo passado, quando eu perguntei aos irmãos quantos estavam entristecidos, fiquei muito abismado de quanto o teu povo está sofrendo. Eu pensava que era apenas comigo. E eu tenho visto que isso tem sido com muitas pessoas. Os dias são maus. É uma áurea maligna, é um peso que nós estamos vivendo, uma tristeza que a gente não sabe a origem. Senhor, estamos sendo frustrados nos nossos planejamentos de vida. Nós não sabemos mais se amanhã podemos planejar alguma coisa, está tudo muito instável. E não tem nada a ver com a questão política apenas, tem a ver com o mundo, com a conjuntura mundial, com essa áurea maligna, essa potestade que tem agido aí no mundo. Os que são espirituais têm discernimentos para isso.
Pai, não nos deixe cair em tentação, Senhor. A gente tem uma velha natureza que está dentro de nós, nos impulsionando para fora do Senhor, para distante de Ti, para uma vida superficial com o Senhor, para uma vida descomprometida de serviço da Tua obra. Senhor, tem sido assim dentro de nós mesmos, há essa luta. Fora a influência que a gente vive mais tempo com a sociedade, onde os valores são contrários àquilo que a gente acredita. Senhor, não tem sido fácil, mas sustenta nossas mãos, sustenta nossos pés, nos sustenta na fé. Essa manhã, Pai, nos traz um renovo, um ânimo, uma disposição, e isso não seja apenas sentimento, mas isso produz em nós uma necessidade de querer ter uma vida ativa, devocional, um compromisso ministerial. Pai, tem tanto para ser feito na Tua obra, tantos perdidos para alcançar, nós estamos enclausulados no nosso próprio mundo. Nos tira, Senhor, desse lugar, nos dá força também para dar força ao outro, para animar, para fortalecer, para estimular, para dar a mão a esse irmão que está tentando cair, mas que a gente diz, não, vamos juntos. Rapaz, Senhor, nos muda os nossos conceitos de ser igreja. Pai, vai muito além dessa reunião, desse horário e desse lugar. Nos traz um espírito de irmandade, Senhor, que vai além de nossas palavras, gera em nós atitudes, e que a gente corra para alcançar os perdidos. Nos ajuda, Senhor. É o nosso pedido nesta manhã. Nos ajuda. Em nome de Jesus.